Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 551. Agora o problema é para onde levá-la. A Rainha das Sombras era muito arriscada para ser trazida diretamente para a Terra. Ele deveria explodir outro planeta da árvore do mundo Renkide enquanto a questionava? Enquanto Seong Ji-han estava pensando para onde ir. Administrador Azul, venha para o meu esconderijo se você ainda não decidiu para onde ir. Seu esconderijo? Sim, a razão pela qual consegui operar secretamente até agora é em grande parte graças ao meu esconderijo. O administrador vermelho estava operando ativamente mesmo depois de ter sido destituído de seu cargo de administrador. Então, a força motriz que lhe permitiu se mover assim foi o seu esconderijo. Mas não foi o administrador branco quem cuidou de você. Isso também é verdade. Portanto, a maioria dos esconderijos em que estive tem influência de White. Porém, o lugar que preparei no último momento é algum lugar que nem mesmo o administrador branco conhece. Um lugar que o administrador branco não conhecia. Então, pode ser utilizável. Cadê? Só um momento. Vou usar um pouco de poder. Zing. Várias telas apareceram e desapareceram diante dos olhos de Sang Ji-han. As coordenadas foram alteradas para isto. O administrador vermelho especificou a localização do esconderijo e passou para Seong Ji-han. As coordenadas mudam para um esconderijo? É porque é um lugar que continua em movimento. Você entenderá quando chegar lá. Um esconderijo em movimento. Seong Ji-han olhou para as coordenadas do esconderijo que o vermelho forneceu. Não acho que esse cara armaria uma armadilha neste momento. Se ele fosse armar uma armadilha, ele teria feito isso quando Red ultrapassasse 700. Ele iria interrogar a Rainha das Sombras de qualquer maneira. Ele deveria confiar nele e ir embora. Zing. Seong Ji-han abriu um portal e foi para as coordenadas que ele havia fornecido. Este é o esconderijo do vermelho? Ele chegou a um local onde um deserto negro se estendia. A terra estéril estava cheia de ossos de vários tamanhos. De criaturas de tamanho humano. Para enormes espécimes da classe dragão misturados. Parece mais um cemitério de ossos do que um esconderijo. Este é realmente o lugar? É certo. Seong Ji-han examinou brevemente os arredores. Na verdade, era um esconderijo onde nenhuma outra presença podia ser sentida. Era um local adequado para conduzir negócios com tranquilidade. Bem, então eu deveria prosseguir com a tarefa. Pensando nisso, Sang Ji-han olhou para a Rainha das Sombras que ele segurava. Mesmo tendo sido retirada do tubo de ensaio, ela ainda estava inconsciente. O corpo dela parece normal. Mas ela está sem energia sombria? Switch. Seong Ji-han infundiu nela energia sombria. Então. As pálpebras da Rainha das Sombras tremeram e ela lentamente abriu os olhos. E olhando para Seong Ji-han, ela falou com a voz trêmula. Esse poder, você poderia ser o administrador azul? A Rainha das Sombras pensou que ele era o administrador azul, embora todo o seu corpo estivesse em chamas. Seong Ji-han pôde entender rapidamente como ela sentia isso. Você reconheceu isso através da energia das sombras, pelo que vejo. Isso mesmo, a natureza desta energia é algo que apenas o administrador azul pode emitir. Mesmo o administrador vermelho não conseguiu imitá-la exatamente. Como esperado da Rainha das Sombras, ela era boa em distinguir energia. Seong Ji-han cruzou os braços e perguntou. Chega disso. Então, qual é a evidência? Evidência. A prova de que você é meu amante. Isso. Com essas palavras, quando a Rainha das Sombras desviou ligeiramente o olhar. Uau! As chamas subiram na frente dela. Confesse enquanto estou pedindo com educação. E isso. Me desculpe. Eu não tive escolha. Para sobreviver, a aliança estava prestes a me despedaçar completamente. Bem, posso entender seus esforços para sobreviver. Mas o que me interessa são as evidências. O que você forneceu à Aliança Mundial das Árvores para que eles pudessem acreditar na história do amor? A Rainha das Sombras parou e ficou em silêncio. Mas, vendo como você não consegue falar, acho que preciso ouvir mais. Grito. Enquanto sua pele explodia em chamas de uma só vez. Ag, eu falo. Ela não poderia manter a boca fechada para sempre. Ela olhou para Seong Ji-han nervosamente. E gaguejou quando ela abriu a boca. Eu entreguei suas informações biológicas. Informação biológica. Os olhos de Sang Ji-han se arregalaram. O quê? Como você conseguiu isso? Eu não estava em suas mãos. Naquela época havia dados biológicos que adquiria automaticamente. Não há como ter sido adquirido automaticamente. Ela provavelmente coletou ativamente os dados enquanto era uma espada. Como disse o administrador vermelho. A ideia de que os dados de Seong Ji-han fluíam automaticamente era um absurdo. Ela provavelmente tentou reunir informações sobre que tipo de humano ele era quando o jogador humano começou a se destacar. A espada negra Eclipse estava sempre conectada à sua mão. Não teria sido difícil fazer isso secretamente sem que Sang Ji-han soubesse. Especialmente naquela época, Seong Ji-han ainda não era administrador, apenas um jogador. Eu libertei você do confinamento, e é assim que você retribui o favor.
Não admira que a Aliança Mundial das Árvores estivesse tratando você melhor do que antes. Você vendeu minhas informações, não foi? Uau! Enquanto as chamas subiam do corpo de Seong Ji-han, a Rainha das Sombras disse apressadamente. Mas eu não entreguei todas as informações que tinha. É por isso que, os meio-elfos que vieram para o Ferro Velho eram apenas do nível, lixo reciclável. Com essas palavras, Seong Ji-han se lembrou de quando foi convocado ao Ferro Velho como Kim Ji-hun. Ainda assim, lixo reciclável. A voz que o fez perceber que a Rainha das Sombras estava no Ferro Velho. Quando eles disseram lixo reciclável naquela época, foi porque o nível dos meio-elfos masculinos era apenas esse. Se você tivesse entregado mais informações, elas não seriam lixo? Sim. Isso mesmo, os meio-elfos machos, eles não são desajeitadamente parecidos com você. Se eu tivesse entregado tudo, eles teriam sido idênticos. Você se saiu tão bem. Seong Ji-han disse isso e Suishi convocou azul e vermelho em sua mão direita. Essa espada é. Você entregou minhas informações, então você tem que morrer. A informação biológica de Seong Ji-han que a Rainha das Sombras entregou certamente foi usado para criar os meio-elfos masculinos. Assim que ele retornou à Terra, as falsificações desajeitadas que viu foram todas produzidas por causa desta Rainha das Sombras. Esta foi uma situação absolutamente imperdoável. Eu realmente sinto muito. Mas, eu não tive escolha porque eu tinha elfos das sombras pelos quais eu era responsável. Agora que estou livre, eu vou te ajudar de novo. Eu vou ajudá-lo com minha vida em risco para expiar meus pecados. Se você está preparado para fazer isso, morra agora. Ela não apenas extraiu secretamente os dados físicos de Sang Ji-han, mas também os entregou à Aliança Mundial das Árvores para sobreviver. Ele não podia mais confiar nela. Além disso, ela agora sabia que aquele que fingia ser o administrador vermelho era na verdade Seong Ji-han depois de receber a energia sombria. Ele precisava limpar isso aqui com certeza. Quando ele estava prestes a estender sua espada. Você tem profundo ressentimento em relação a ela? O administrador vermelho enviou uma mensagem mental para Seong Ji-han. Não nessa medida. Simplesmente não posso confiar em alguém que me traiu. Então que tal usá-la como sua sombra pessoal? Como uma sombra. Sim, ela poderia ser útil para controlar o novo perfil que você criou, Kim Ji-hun. Dependendo de como você opera a sombra, você pode mover seu corpo principal e Kim Ji-hun simultaneamente. Você está dizendo para fazê-la pertencer a mim? Isso mesmo, os Elfos das Sombras são uma espécie única entre muitas raças, composta principalmente de corpos espirituais. Usar isso como meio para mover Kim Ji-hun seria mais eficiente do que usar outros meios. Seong Ji-han e Kim Ji-hun. Embora as suspeitas do governador tenham diminuído por enquanto, eles poderão precisar agir simultaneamente novamente no futuro. Além disso, Kim Ji-hun convenientemente tem o Void agora. Mesmo que a sombra habite nele, eles não irão detectá-la. Isso é bom, mas não haveria situações em que a sombra pudesse trair novamente? Só não a deixe com esse poder. Você pode eliminar ou selar a alma da rainha. Então, usá-la como sombra em vez de apenas matá-la seria melhor. Esfaquear. Seong Ji-han levantou azul e vermelho e esfaqueou a Rainha das Sombras. Então. Você realmente me esfaqueou. Você começou isso primeiro. A Rainha das Sombras olhou para a espada que a esfaqueou com os olhos arregalados, e então. Uau! Ela se transformou em fumaça preta e foi sugada pela espada. Shadow Queen está sendo assimilada como parte da sombra. Você quer selar a alma da Rainha das Sombras? Não pode ser eliminado? Se a alma da Rainha das Sombras for destruída, há uma chance de que a sombra assimilada se espalhe. Então ele deveria selá-lo por enquanto. Mais tarde, se a sombra se assentasse bem, ele poderia eliminar a alma. Célio então. Como sua permissão foi dada. 100 stat reds são consumidos. Uma quantidade considerável de estatísticas foi consumida e então. Uau! Uma nova energia sombria se instalou dentro de Seong Ji-han. Isso é definitivamente estável, deve ser utilizável como sombra de um administrador. Ele havia considerado várias maneiras de operar Seong Ji-han e Kim Ji-hun simultaneamente, mas, como Sang Ji-han, que seria o sujeito principal, já tinha uma posição muito elevada como administrador e estava viajando por todo o universo, isso provou ser mais difícil do que o esperado. No entanto, a nova sombra criada usando a Rainha das Sombras nível 7 da constelação como material certamente foi eficiente o suficiente para se tornar a sombra de um administrador. Eu deveria voltar e implantar a sombra em Kim Ji-hun e manter a alma selada comigo. Depois que Seong Ji-han colocou a alma da Rainha das Sombras em seu inventário e terminou de organizar, ele olhou em volta. Mas para que serve este lugar? É um esconderijo criado para escapar dos olhos do administrador branco. Você também pode reconhecê-lo. Eu reconhecendo este lugar? Sang Ji-han não conseguiu esconder sua perplexidade com essas palavras. O que ele saberia sobre esta terra de nada além de ossos? Naquele momento. Clique. Além do espaço que Seong Ji-han havia assumido o controle.
Os ossos começaram a se contorcer um por um e começaram a subir. Oh! Mestre! Você finalmente veio! O exército de esqueletos aplaudiu, chamando-o de mestre ao ver Seong Ji-han agindo como o administrador vermelho. Independentemente de serem tão grandes quanto dragões ou tão pequenos quanto humanos. Todos eles se moviam com entusiasmo de uma maneira que parecia bastante frívola para os mortos-vivos mostrarem. Eles possuem um poder considerável. Embora parecessem incrivelmente leves por fora. O poder que cada um deles possuía era surpreendentemente forte. Para criar um exército de mortos-vivos deste nível, uma constelação de alto escalão precisaria usar seu poder. Uma constelação de alto escalão que lida com mortos-vivos. Ele conhecia um desses seres. Quando esse indivíduo passou pela cabeça de Sang Ji-han. Suishi. Além do domínio de Seong Ji-han. Uma caveira negra começou a subir. Embora fosse apenas uma cabeça, era mais forte do que qualquer morto-vivo presente aqui. Mestre. Clique, clique. Rapidamente bateu os dentes e falou emocionalmente com o administrador vermelho. Você superou minha cabeça e desceu com sucesso assim. A constelação da estrela morta que sempre incentivou Seong Ji-han a arrancar sua cabeça. O esconderijo final que o administrador vermelho preparou foi sua estrela. A estrela morta.